E aí pessoal, beleza? Meu nome é Felipe Nascimento, do canal Física Clássica. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é vida extraterrestre. Quando a gente está falando do assunto que diz respeito à vida fora da Terra, a gente tem que desmembrar essa pergunta em duas, na verdade. Se existe vida fora da Terra e se existe vida inteligente fora da Terra. A resposta da primeira pergunta é que, através dos extremófilos, que são organismos que têm afinidade ao extremo, alguns desses organismos conseguem sobreviver em condições que, para nós, seria uma condição inóspita, digamos assim. Bom, quando a gente estuda os extremófilos, a gente tem condição de verificar quais são os limites que a vida suporta. Através desses organismos que vivem muitas vezes em temperaturas muito altas ou muito baixas, um pH muito baixo, ou até mesmo, como eu disse, no próprio vácuo do espaço. É no caso do tardígrado, conhecido popularmente como urso d'água. Ele tem condições de viver no vácuo do espaço. E quando descobriu-se a existência desse organismo, que tem o tamanho mais ou menos da cabeça de um alfinete, os cientistas que eram adeptos à teoria chamada de panspermia trabalham com a possibilidade de que a vida tenha se originado fora do planeta e através de um meteorito, de um meteoro, esses organismos caíram na Terra e a partir daí o processo evolutivo começa a acontecer e a vida se inicia aqui no planeta. Então, quando descobriram esse organismo chamado tardígrado, esses cientistas que são adeptos à panspermia acharam ter descoberto uma prova irrefutável de que a vida pudesse ter vindo de fora. No entanto, a ciência ela trabalha com um consenso e os cientistas, ao estudarem a biologia desse organismo, descobriram que sua fonte energética, ou seja, de alimentação, é proveniente do nosso próprio planeta. Eles se alimentam de células de algumas algas, ou até mesmo de alguns outros pequenos invertebrados. Ou seja, a sua fonte energética é oriundo do próprio planeta Terra. Ou seja, é muito improvável que eles tenham se originado fora do planeta. Enfim, a vida bacteriana ou vida de extremófilos podem nos evidenciar quais são os limites, portanto, que a vida pode suportar. E através desses organismos, a astrobiologia vai se importar, portanto, em verificar quais são as possibilidades e as condições de vida que possam existir em alguns planetas que não estejam nem muito próximo nem muito longe da sua estrela, em algumas luas de alguns planetas, como algumas luas de Júpiter e assim por diante. Mas isso é muito novo ainda para a gente. Então, a resposta para a primeira pergunta, de que se existe vida fora da Terra, se existe, é vida unicelular, vida bacteriana. Se existe vida inteligente fora da Terra, essa questão ela exige uma análise mais aprofundada, porque a gente pode se basear na vida inteligente da forma que a gente conhece. Condições necessárias para que nós pudéssemos chegar até onde chegamos, né? O Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, isso exigiu condições muito peculiares. Por exemplo, o planeta não pode estar nem muito próximo, nem muito longe da sua estrela, senão é muito gelado e não pode ocorrer o processo da evolução do planeta. A vida, como a gente conhece, depende de água, depende de oxigênio, outros incontáveis fatores, né? Então, a vida inteligente que a gente conhece corre de um processo evolutivo, né? É uma decorrência do processo da evolução e só aconteceu porque foi possível no nosso planeta, dado as condições propícias, que o processo da evolução viesse a acontecer. No entanto, o próprio processo da evolução ele não promete a vida inteligente. Ele simplesmente age através da seleção natural. Então, a partir de Darwin, não sobrevive aquele que é o mais forte e nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta ao meio ambiente.
né? Isso é chamado de seleção natural, né? Como um exemplo da seleção natural, eu posso usar aqui o exemplo dos ursos pardos. Eles viveram há alguns milhares de anos atrás, depois que veio a era glacial, a era do gelo, né? Esses ursos eram marrons, e em um dado momento, em uma das mamães urso, né, de pelagem marrom, passou um erro genético que a gente conhece como mutação aleatória. Essa mutação, pequena mutação no gene dessa ursa, passou um erro de revisão. Esse erro desencadeou uma despigmentação na cor da pelagem dos ursos, dos filhotes dessa ursa, que vieram a nascer com o pelo branco, ao invés de nascer com a pelagem marrom. O que acontece? Às vezes a mutação aleatória ela pode ser fatal, ou às vezes ela pode dar ao organismo uma vantagem seletiva. O que aconteceu foi que este urso filhote nasceu com a pelagem branca no gelo, e um outro filhote dessa mesma ursa nasceu com a pelagem marrom. Com o passar do tempo, quando esses filhotes tiveram idade para caçar, eu poderia te perguntar, qual dos dois então terá a maior probabilidade de pegar a sua presa? O urso marrom ele pode ser visto facilmente na neve, a neve é branca. O urso branco quase não pode ser visto. Portanto, o urso de pelagem branca, que foi decorrência de uma mutação aleatória, ele tem maior vantagem nesse ambiente porque ele fica mais camuflado. Por conta disso, os ursos marrons começaram a perder na competição pela sobrevivência e o urso de pelagem branco começou a passar essa característica adiante. Com o tempo, isso dura bilhões de anos, tá? Os ursos brancos foram dominando naquele ambiente de gelo e os ursos pardos foram sendo extintos por seleção natural, foram sendo deletados. É isso que significa a seleção natural. Ela não promete que se você estiver num planeta que tenha condições propícias, e sim com vidas unicelulares, tenha a possibilidade de ocorrer o processo de evolução, isso não significa que daqui bilhões de anos vão ter pessoas, vão ter seres humanos que pensam, ou humanoides que seja. A seleção não promete isso. Então, a gente está aqui por uma questão aleatória, ou uma questão de sorte, ou aí você pode dar o sentido que você quiser. Não tem uma explicação científica do porquê nós estamos aqui. O porquê talvez seja muito mais filosófico do que científico. A ciência trabalha com como, né? Não o porquê. O porquê nós estamos aqui deixa aí várias lacunas que você pode colocar uma interpretação pessoal. Agora, como isso ocorre é através da seleção natural. E foi assim que a gente aconteceu aqui, né? Portanto, por mais que exista um planeta no universo com condições semelhantes à nossa, não quer dizer que lá exista vida inteligente. Esse é um ponto. Um segundo ponto que eu vejo muitas pessoas dizerem: ah, mas e os relatos que a gente tem na Área 51 de avistamento de OVNIs e tudo mais? Bom, a ciência até o momento não verificou nada que pudesse ser oriundo de outro planeta ou que seja vida fora da Terra. Não, a gente ainda não tem esse tipo de verificação, tá? A ciência não exclui essa possibilidade, pode ser que exista. No entanto, até o momento a gente não observou. E qual é o erro das pessoas, de algumas pessoas quando estão tratando do assunto? Mas e se tem alguma civilização que esteja a milhões de anos-luz de nós e tenham alcançado tecnologia suficiente para alcançar a velocidade da luz e chegar até nós? Aqui eu entro com uma breve correção. As equações de Einstein, que indicam que nenhum tipo de matéria pode alcançar a velocidade da luz, isso é uma constante que rege o universo. Portanto, não é uma questão tecnológica. Você pode ter a tecnologia mais avançada, você pode ser uma civilização com a tecnologia mais avançada do universo, mas você não existe a possibilidade de você burlar uma lei do universo, uma constante que rege o universo. Não viajarás mais rápido que a luz. É isso que a natureza diz. E não é uma questão tecnológica.
é uma constante que rege o universo. Nenhum tipo de matéria alcança a velocidade da luz. Então não cometa esse erro nesse tipo de assunto, porque não é uma questão tecnológica, é uma questão natural. Tudo que está no universo está subordinado às leis da física e às constantes que regem o universo. Uma delas é: não viajarás mais rápido que a luz. Independente de ser uma civilização numa outra galáxia que tenha alcançado uma tecnologia 1 milhão de vezes mais apurada que a nossa, eles não chegam na velocidade da luz. Então não é uma questão de tecnologia. E até agora a ciência ainda não observou nenhuma evidência de que exista vida inteligente fora da Terra. Quando a ciência fala sobre a possibilidade de vida extraterrena, a gente está falando de organismos unicelulares, né? Organismos primitivos, digamos assim. Não é o mais correto de se dizer, mas são organismos unicelulares e não a vida inteligente. Tá? A esta nós não temos evidência nenhuma. Pode ser que exista? Com certeza. O universo é muito amplo. Né? Pelo que a gente percebe, talvez o universo seja infinito. Ele se expande para sempre e assim por diante. Talvez até pela expansão acelerada do universo, o nosso fim seja congelado. Né? Essa é uma possibilidade verificada pela cosmologia de que talvez o universo acabe congelado por conta da sua exponencial expansão. Né? Uma expansão muito rápida. Então a gente tem muita coisa a fazer, muita coisa para aprender, para evoluir. Então é isso aí. Esse foi um bate-papo breve. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.